A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à primeira lição do primeiro trimestre de 2021. Nós iremos falar acerca da pessoa do Espírito Santo, a sua revelação através da sua divindade, da sua pericorese. Também nós vamos falar acerca das suas obras, dos seus atributos. Nós vamos ter uma visão geral acerca do que vai ser desenvolvido em todo o trimestre. Eu quero já agradecer os irmãos pelas orações. Nós atrasamos um pouco aqui a lição devido à internação do meu filho, ficou 10 dias internado. Nós recebemos muitas mensagens através do e-mail, do WhatsApp, e eu agradeço de coração, pois nos fortaleceu muito. E graças a Deus ele teve alta, está agora se recuperando melhor, mas o meu coração se alegrou com o retorno dos irmãos e a preocupação porque nós não postamos a aula. Mas, graças a Deus, hoje o Senhor permitiu esse tempo para desenvolvermos os slides. Acabamos os slides 3 horas da manhã e estamos aqui gravando agora, já vai ser postado agora no sábado, para a edificação dos irmãos, para que você tenha uma aula de excelência. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, eu congrego aqui na Igreja Sede Assembleia de Deus de Marília, com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano. Sou superintendente da Escola Bíblica Dominical e com muita alegria nós aqui tecemos um comentário sobre a Escola Bíblica Dominical. Então vamos à primeira aula, que Deus abençoe a sua vida, e se você quiser aqui os slides, aqui embaixo vai ter 2 links, um para você receber por e-mail e um para você receber no nosso grupo exclusivo do Telegram. Que Deus abençoe a sua vida e com certeza teremos um trimestre abençoado pela palavra de Deus. Chegamos então à lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 4 e o verso de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então nós já estamos entendendo que ele tem personalidade, ele fica triste. E esse é o âmbito de pessoa. Não está dizendo que ele é uma pessoa como um corpo físico, como nós, como alguns pensam, de maneira nenhuma. A pessoa tem emoção, tem vontade, tem sentimento. E aqui é um versículo chave para entendermos isso. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele fica triste, no qual estáis selados para o dia da redenção. No qual estáis selados. Então aqui Spurgeon vai dizer que é como se fossem os orientais se colocavam dinheiro ou ouro em um saco e dava-se ali um nó na ponta e colocava-se um selo para ninguém pegar esse algo especial que estaria ali dentro. Também ele dá aqui uma impressão de uma carta. É uma carta com conteúdo que foi selada. Eu gosto muito da expressão de Martin Henry no seu histórico cultural, na qual ele diz que naquela época em Éfeso eles compravam madeira e selava aquela madeira e colocava nos navios. E quando chegava-se ali o navio do outro lado do mar, os donos conheciam a madeira que compraram ali pelo selo que havia naquela madeira. Então nós estamos aqui selados para o dia da redenção, naquele dia na qual nós vamos nos encontrar com Deus, vai chegar ao destino as nossas vidas. A verdade prática, ela diz assim: somente na Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Ou seja, a nossa fonte de entendimento do Espírito Santo, ela está na Bíblia. É um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Na leitura bíblica em classe, está aqui em João, capítulo 14, do verso 16 ao 18, e também o verso de número 26, que são versículos chaves para entendermos a pericorese. Então, aqui também vai ter João, capítulo 16, o verso 14. Eu coloquei um comentário aqui da leitura, bem prático, bem objetivo. Outro consolador. Identifica o próprio Jesus como consolador dos discípulos até aquele momento, mas ele os estava preparando para a sua partida para o Pai. Então, Jesus, ele estava ali, sim, fazendo um trabalho maravilhoso, mas ele iria embora, ele iria subir ao Pai. E ele vai aqui mandar o Espírito Santo, o mesmo no caso,
e ele vai consolar os seus discípulos, para que ele possa estar com vocês para sempre, com você aqui. Ao contrário do seu breve ministério em corpo humano, preste bem atenção. Jesus ele vai estar aqui com um corpo humano na Terra, aproximadamente por 33 anos, mas o Espírito Santo seria coextensível com toda a dispensação cristã, que é um tópico que nós vamos tratar, onde inicia-se aqui a atuação do Espírito Santo na igreja, na dispensação cristã, em Atos 2. O Espírito da Verdade, este é outro nome do Consolador, enfatiza sua função de guiar os apóstolos em toda a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, e nós entendemos que somente o Espírito Santo pode nos mostrar a verdade, que o mundo não pode perceber. Uma vida baseada no materialismo e nos sentidos sozinha não pode participar da força interior disponível para os cristãos. Isso daqui é muito importante, porque o mundo não entende, porque o mundo vive uma vida materialista e também vive uma vida só, com os seus pensamentos, com os seus atos. Então não pode participar da força interior disponível para os cristãos. É por isso que nós vivemos em comunhão, através da pericorese que nós vamos tratar. Vós o conheceis porque ele habita convosco. Aqui eu coloquei bem fácil, uma forma bem fácil de entender, que o Espírito Santo, sem medida, habitou em Cristo durante seu ministério, Atos 10, 38. Portanto, os apóstolos o conheciam, quer ele se referisse ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Este último, que é o Espírito Santo, sendo entendido aqui. E estará em vocês. Refere-se à habitação do Espírito Santo. Ele estaria com a igreja. Depois nós vamos ter aqui a nossa introdução e o nosso ponto central diz que a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nesse trimestre será abordado aqui na nossa introdução o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Aqui nós temos batismo com o Espírito Santo, aqui o nosso escritor colocou a glosolalia. Também nós vamos falar sobre a xenolalia, lá na lição 3. Manifestações dos dons, aqui curas, maravilhas, profecias. Nós vamos também ver aqui todos os dons do Espírito Santo. E aqui no tópico de número 1, vai falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Isso é muito importante, porque até hoje alguns cristãos têm muita dúvida no coração acerca do Espírito Santo. Então, o que os crentes precisam realmente saber como base? Não que é somente só isso, mas um ponto de partida sobre a sua divindade, que nós vamos tratar aqui hoje. Vou fazer alguns slides específicos para isso, sobre a personalidade, sobre as suas obras, sobre os seus atributos divinos. Nós vamos aprender uma base sobre o Espírito Santo logo nesta primeira lição. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E aqui nós começamos um ponto muito importante. Se você estiver fazendo alguma coisa paralela, eu quero que você pare, porque se você não prestar atenção agora, você não vai entender o que nós vamos tratar aqui. Então, eu preciso da sua atenção exclusiva agora aqui para aprendermos sobre a divindade. Divindade é bíblico e conhecemos como trindade. Por que eu coloquei que divindade é bíblico ou está na Bíblia? Não que trindade não seja. É porque nós conhecemos mais o termo trindade. Então, nós vamos agora aprender divindade. Onde que está divindade na Bíblia? Na onde que está divindade na Bíblia? Colossenses capítulo 2, o verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Nele quem? Em Cristo. Então aqui nós temos aqui a expressão divindade. A deidade do Espírito Santo, ou seja, a deidade está falando que ele é Deus, que o Espírito Santo é Deus, é revelada nas Escrituras. E aqui eu coloquei algumas análises dos versículos que o nosso escritor colocou aqui no tópico. Eu gostaria que você entendesse esses versículos para depois nós entrarmos aqui em alguns slides específicos da divindade, da pericorese. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos aqui a expressão da divindade completa, ou da Trindade. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, 2 e 3, nós vemos aqui também a expressão que ele é Deus. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Então, nós vemos aqui a expressão de Davi. O Espírito do Senhor falou por mim. Disse o Deus de Israel, ele a mim me falou. Então, nós vamos aqui a expressão que Davi também, ele vai dizer sobre o Espírito do Senhor, que ele é o Deus de Israel. Depois nós vamos ter aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, 16 e 18. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós vemos aqui a expressão também de Paulo dizendo que o Espírito Santo, ele é o Senhor. Também nós colocamos aqui 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que é do Pai, e que o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, ele usou a expressão dizendo sobre o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, ele é o mesmo. Em João, capítulo 14, o verso 23, vai dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. É a mesma substância. Depois, em Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, nós vamos ver Pedro também dando aqui a deidade ao Espírito Santo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então você vai ver que no começo Pedro começa dizendo: você mentiu ao Espírito Santo, e aqui mentiu a Deus. Então ele está dando a deidade ao Espírito Santo. E aqui no batismo de Jesus, nós vemos a divindade completa. Também nós vemos ela no Antigo Testamento, uma vez se apresentando completa. Aqui no Novo Testamento, nós vemos aqui em Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então você vai perceber que Jesus ele está sendo batizado, e após o batismo, o Espírito Santo desce sobre ele, e vem uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, nós temos aqui as três pessoas da divindade. Imagina que Jesus saiu da água, ele subiu correndo lá em cima, ele desceu sobre ele, e depois ele subiu e falou de novo? Não, não é isso que o texto está nos dizendo. O texto está dizendo que ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai falou lá de cima: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então aqui nós temos a divindade completa, a trindade completa, aqui aparecendo no Novo Testamento. E aqui nós vamos ter a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, a sua personalidade, elementos constitutivos da personalidade. Então, para ser uma pessoa, nós temos aqui o intelecto, temos emoção e nós temos vontade. Se o Espírito Santo tem isso, ele é uma pessoa. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. Tem um errinho ali na verdade, e depois a gente vai corrigir para te mandar. Falando ainda da personalidade, o Espírito Santo é inteligente e raciocina.
1 Coríntios 2, 10 e 11, Romanos 8, 27. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque ele raciocina, ele pensa. Então aqui nós começamos a entender que ele conhece tudo do Pai, conhece tudo do Filho, porque ele é Deus. E somente Deus poderia conhecer tudo deles. E aqui nós temos a personalidade ainda, que é a emoção. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Vou tratar aqui Efésios 4:30, que fala para não entristeçais o Espírito Santo, ele fica triste. E se você pegar o contexto do versículo 27, 28, 29, Paulo está dizendo sobre pecados, que o Espírito Santo se entristece com o pecado do homem, ou seja, quando o homem torna a sua mente novamente ao pecado, e ele começa ali a praticar a velha natureza. Então nós aprendemos que o Espírito Santo fica triste, então ele tem emoção. Também aqui falamos sobre a sua vontade. Ele tem vontade própria e distribui os dons espirituais. Atos 16, 7. Nós aprendemos que ele faz uma escolha ali em Atos 16, 7, falando para separar Paulo e Barnabé. Então nós também temos em Coríntios 12, 11 a distribuição dos dons espirituais. É ele que distribui. Nós temos os dons ministeriais dado por Cristo e nós temos os dons espirituais dado pelo Espírito Santo. E ele escolhe, e ele tem vontade, ele sabe com quem ele quer trabalhar. E isso é uma personalidade. Tem gente que acha que o Espírito Santo, em algumas seitas, que o Espírito Santo é uma força ativa. Ou seja, uma força ativa é como se colocasse fogo na floresta. O fogo na floresta, ele vai ali se espalhar e ele vai saber aonde não pode queimar. Essa árvore aqui você não queima, por aqui você não passa. Não, ele vai queimar tudo. Então, o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é Deus. É isso que nós temos que entender. Ele pensa, ele tem vontade, ele tem as suas emoções, ele tem, então, aqui os atributos de Deus com a sua personalidade. Aqui ainda no tópico 1, no subtópico 3, nós temos aqui os atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Por que fala atributos comunicáveis e incomunicáveis? Porque Deus tem atributos que fogem do alcance do homem, então são incomunicáveis. Nós não somos onisciente, onipotente, onipresente, nem eterno. E Deus é. Então o Espírito Santo também. Ele tem onisciência, onipotência, onipresença, eternidade. Eu não coloquei aqui os versículos, mas está na lição, para não ficar muito cansativo. Mas nós temos aqui também os comunicáveis. Sede santos como eu sou santo. A santidade, ela é comunicável ao homem. A sabedoria, a verdade. Então, se ele não fosse Deus, ele teria somente os atributos comunicáveis. Mas ele tem também os incomunicáveis, aqueles que não são comunicáveis aos seres humanos, é somente de Deus, da sua deidade. Então, aqui no tópico 2, nós vamos entrar numa parte muito importante agora, e eu gostaria mesmo que você prestasse atenção. Nós vamos falar sobre a divindade, e o que você vai aprender aqui pode aí abrir a sua mente, até para você entender um pouco mais sobre o estudo da divindade. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. Visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então, deixa eu fazer uma explicação para você aqui.
O nosso Deus é um único Deus, mas a sua essência, ela se consiste em 3 pessoas. E aonde a gente pode ver que realmente existe alguma coisa que é uma com 3 pessoas? Nós vamos ver isso agora, não em forma de ovo, nem não em forma de gelo, nós vamos ver na palavra de Deus, tá? Antes de eu entrar nisso, eu quero colocar para você aqui o que significa pericorese, que o nosso autor com muita sabedoria trouxe aqui para a nossa lição. Peri, que significa movimento circular, ou seja, a divindade ela se movimenta. Coreia, que significa dança, uma coreografia, e esse que é um sufixo usado para formar a palavra de ação ou processo. Seria o sentido de dança sincronizada e perfeita. Então, esse é o sentido de pericorese. É um movimento, é uma dança, é uma ação ou um processo sincronizado, perfeito. Eu quero que você entenda de uma forma muito simples o que é isso. Por exemplo, quando você está no campo e aí vem um vento sobre a plantação e a plantação vai se deitando em forma sincronizada. Ou se você olhar no mar, um cardume de peixes, ou se você olhar no céu, os pássaros voando ali na sua igualdade, como uma coreografia. Mas por que eu estou dizendo isso? É para você pensar nisso. Porque desde Gênesis sempre teve essa pericorese, sempre teve esse movimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que fala assim, mas o Pai agiu no Antigo Testamento, o Filho agiu nos Evangelhos e o Espírito Santo agiu de Atos 2 para frente. Eu te digo que não. O Pai, o Filho, o Espírito Santo sempre agiu nessa pericorese, nessa coreografia, nessa dança, desde o Antigo Testamento. A diferença era que às vezes algum comandava a dança e passava para o outro, e o outro ia fazendo a dança. E é isso que nós vamos entender. E essa pericorese, essa união de amor, de perfeição, de vínculo, ela agora nos convida a participarmos disso. É por isso que nós somos igreja, por isso que nós amamos, por isso que nós trabalhamos como uma coreografia juntos, irmãos da igreja, porque é isso que a divindade nos mostra. Aqui nós vamos ter uma explicação da divindade. Eu quero que você preste muita atenção nisso daqui, porque isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu coloquei a expressão aqui, você vai ver aqui no lado esquerdo, nesse homenzinho aqui, é um homem, tá? É um homem. Quem que é esse homem aqui? Esse homem aqui, ele é o endemoniado, tá? Que Jesus vai ter com ele lá em Marcos 5, verso 8 e 9. É um homem, o homem está endemoniado. Aí você vai ver aqui na setinha do lado esquerdo azul, 3, 7 ou 6 mil. Por que 3? O que tem dentro de você, do seu corpo? O que tem dentro do seu corpo? Isso que eu quero que você entenda. Alma dentro do seu corpo. Nós somos alma, espírito e corpo, ok. Mas dentro do seu corpo, o que tem aí? Alma, espírito humano, espírito maligno ou Espírito Santo. Lá em cima agora o 3 ali, da cor preta, você vai ver aqui que realmente dentro do corpo humano nós temos alma, espírito humano, ou um espírito maligno ou um Espírito Santo. Quem se converteu tem um Espírito Santo na sua conversão. Quem não se converteu e não tem comunhão com o Espírito Santo, ele pode ser regido pelo espírito maligno. E aqui nós vamos perceber que dentro de um homem agora, em Mateus 12, 43 e 45, pode ter mais do que 3. Como assim? É isso mesmo.
ele pode ter mais do que 3, pode ter 7 coisas dentro dele. Vamos lá? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, ou seja, o Espírito Santo não está lá, varrida e adornada. É por isso que nós temos que tomar aí um cuidado para expulsar demônios, não somente da ordem de saída para ele sair, porque ele vai sair no nome de Jesus, mas também de mandar ele para as prisões, para ele ficar preso e não voltar mais. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também nesta geração má. Então a gente percebe que agora tem 7 demônios, mais o espírito humano e a alma, agora tem 9 coisas dentro desse homem, e esse homem continua sendo um homem. E aqui é interessante que quando está acontecendo ali em Marcos 5, versículo 8 e 9, o encontro de Jesus com aquele demoniado, Jesus vai dizer para o demônio sair. E o texto vai dizer aqui, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo, e perguntou-lhe, qual o teu nome? Olha, preste bem atenção. Jesus estava falando para o demônio sair. E o demônio vai estar ali, porque ainda Jesus fala com ele. Qual é o seu nome? Jesus fala antes e depois pergunta o nome. Será que Jesus não estava conseguindo expulsar o demônio? Não, não é isso. Eu quero que você entenda que às vezes alguém está endemoniado e às vezes um irmão vai lá e ele expulsa aquele demônio. Só que o que acontece? Aquele demônio que ele expulsou sai. Só que é uma legião, não é só um. E outro se manifesta rapidamente. Alguém vai dizer, aquele irmão não conseguiu expulsar o demônio. Não é isso. O que está acontecendo é que pode ser uma legião. E aí Jesus vai dizer aqui, e perguntou-lhe qual é o teu nome. Estava fazendo entrevista, ele estava com discernimento espiritual. Ele respondeu dizendo, legião é o meu nome porque somos muitos. Ou seja, Marcos está escrevendo para os romanos e uma legião é 6.000. Então, aquele homem agora tinha 6.000 demônios no entendimento de uma legião. Eram muitos. O nome era legião. Ou seja, uma pessoa, então, se ela tem uma legião de demônios, ela pode ter muitos espíritos dentro dela. Então, ela pode ter 3, 7, 9, 6.000, ou uma quantidade ilimitada de habitações dentro dela. Uma pessoa, ou seja, um homem. Então, dentro de você, tem alma, tem o seu espírito humano, e se você está aqui, eu acredito que tem um Espírito Santo. E você tem um corpo. Então, dentro de você, habita 3 coisas. E você é um só. Você está vendo como é que Deus permitiu o nosso entendimento até no nosso corpo? Então, dentro de você, tem alma, espírito humano e o Espírito Santo. E você continua sendo um. Então, Deus, na sua divindade, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se ele quisesse ter mais, então Deus, na sua divindade, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se ele quisesse ter mais na sua divindade, ele teria o filho, o primo, o filho já tem o primo, o tio, enfim. Só que a divindade é composta de Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que nós vamos entender agora nesses termos. Quero que você entenda isso, que no Antigo Testamento, vemos que toda a divindade tinha o nome de Senhor. A divindade era conhecida como Senhor. Não vou entrar no mérito agora. Alguns falam Jeová, Yahvé, Yahvé, Javé, mas é Senhor. Onde que estava Cristo na divindade, então? Porque a gente não vê Cristo no Antigo Testamento. Ele estava escondido em Deus. Entenda isso,
para você entender a pericorese, para você entender essa dança, para você entender como Deus age. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá. Olha o pai falando. O que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Miqueias 5:2, o pai está dizendo que sairá dele, e tu, Belém, Efrata, ou tu, Belém, abra-te, porque de ti me sairá, sairia de Deus. Aquele que cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí nós vamos ver mais um pouquinho como que Jesus estava escondido em Deus em João, capítulo 1, verso 18, no Evangelho. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Onde que ele estava então? Ele estava escondido no seio do Pai. Então Jesus no Antigo Testamento, ele estava ali escondido em Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto. Ou seja, Jesus Cristo, ele esteve oculto desde os tempos eternos no Pai. Então a gente percebe em Romanos 16:25, que é a mesma linha de pensamento da divindade. Então lá no Antigo Testamento, Jesus estava na onde? Ele estava escondido no Pai. E ele foi revelado. Então nós vamos perceber agora a dança perfeita da divindade na pericorese. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então vamos entender isso. Jesus está dizendo que está com o Pai antes do mundo, que estava com o Pai antes do mundo existir. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo estava com o Pai, ele estava com Jesus antes da fundação do mundo. No princípio criou Deus, Elohim. No princípio, aqui nós temos a expressão do Pai, do Criador, mas Elohim está no plural, nós sabemos disso. Então nós entendemos que ele é o Criador, e aqui nós temos que a terra era sem forma vazia, e havia até trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção aqui. Somente no versículo 14 de Gênesis foi criado dias e anos, mas o Espírito Santo já estava lá. Hebreus 9:14, ele é eterno. Então, no versículo 2, o Espírito Santo já estava lá, mas os dias e anos, eles foram criados no versículo 14 de Gênesis. Então, ali ainda era o tempo da eternidade. Se os dias foram criados no versículo 14, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo estava ali também, no começo, na eternidade. Então, a divindade tem uma harmonia perfeita e nos convida a participar dela. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está lembrando aqui em João 17:5 sobre aquela glória, aquela pericorese, aquela comunhão, aquela coreografia que eles estavam juntos ali desde a eternidade. Então nós aprendemos que o Espírito Santo também, ele é eterno, a sua deidade. E aqui no tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo, ele me glorificará. Então, nós temos um ponto aqui que os pastores antigos tinham medo aí de adorar o Espírito Santo. Teve alguns que ainda ficavam com o pé atrás para cantar o hino da harpa de número 10. Demos glória ao Santo Espírito. Por que acontecia isso? Por causa desses versículos, João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito de Deus glorifica Cristo na experiência dos santos, conduzindo-os a Ele para a justiça, paz e perdão, para a graça e novos suprimentos dela, para a sabedoria e força, para alimento e descanso, para a vida e felicidade,
e capacitando-os a viver pela fé nele. Então, o Espírito de Deus glorifica Cristo na experiência dos santos. É isso que é a glorificação. Não que o Espírito Santo vai sentar e vai glorificar aqui, ficar sentado glorificando a Cristo. Eles recebem adoração junto. E aqui nós também vamos ver que Jesus vai dizer aqui, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5, como ti mesmo, no céu, concedendo-me uma participação da mesma honra que o Pai tem. Ele tinha acabado de dizer que tinha glorificado o Pai na terra. Ele agora ora para que o Pai glorifique no céu, com a glória, com a honra. Esta palavra também inclui a noção da felicidade, ou tudo o que poderia tornar a condição abençoada. Então, nós vamos perceber aqui que também tem um conceito em João, capítulo 7, versos 38 e 39, que o Espírito Santo não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Eu já vi numa reunião de obreiro, um pastor ensinar, para dar glória a Deus, irmão, que o Espírito Santo não foi dado ainda porque a gente não glorificou. Não é isso, tá? Que está dizendo, a glorificação de Jesus é quando ele sobe na sua ascensão e o Pai dá a ele a honra, tá? Dá a ele ali a glória novamente. É uma outra expressão. Então, nós podemos glorificar o Espírito Santo? Sim, com certeza. Você pode dizer glória ao Espírito Santo, eu te adoro, Espírito Santo, bendito seja o teu nome, Espírito Santo, sem medo nenhum, porque senão nós vamos dar aí uma hierarquia, tá? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o efeito prático da pericorese? A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Aqui nós temos aqui, Apocalipse, capítulo 5, do verso 6 ao 13. Se você entrar em Apocalipse, se você olhar o capítulo 4 e o capítulo 5, vocês vão perceber que o louvor, ele tem agora uma mudança. Muda-se o louvor no céu. Por quê? Porque quando Jesus entra como cordeiro, eles têm que mudar também o louvor, porque o Pai o glorifica. Então ali nós vamos ver o louvor ao cordeiro. Então quando nós adoramos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles têm a sua pericorese, têm a sua união, a sua coreografia. Então eles recebem a nossa adoração. Imagina que no culto a gente entra e fala glória a Jesus. Será que a gente não está adorando ao Pai? Não está adorando ao Espírito Santo? Se a gente disser glória a Deus, a gente não está adorando a Jesus? Não está adorando ao Espírito Santo? Da mesma forma, pastor Ezequias foi muito feliz de trazer isso para nós. Eu acredito que vai quebrar aí um pensamento de muitos anos no meio da Assembleia de Deus, que nós não podemos aí adorar o Espírito Santo. Foi muito feliz em dizer isso aqui e apresentar para nós aqui essa pericorese. Então nós vamos entender sim que ele pode ser adorado, o Espírito Santo pode ser adorado, e o que nós vamos fazer aqui na nossa escola bíblica dominical, no final nós vamos tirar um tempo de adoração ao Espírito Santo, nós vamos adorar os 5 minutos. Se você é um professor de uma sala, se você não consegue fazer isso no fechamento, convida a sua sala, separa 5 minutos, canta um louvor sobre o Espírito Santo e adora ele. Porque nós cremos que o Espírito Santo, nesse trimestre, ele pode batizar, ele pode renovar, ele pode dar vida, ele pode dar dons espirituais, porque ele é Deus. E aqui nós temos o termo trindade. Eu peguei aqui do pastor Claudio Honor de Andrade, dicionário teológico, tá? Da CPAD, de 1999, marquei a parte também 279. O termo trindade aqui do grego trias, do latim trintatem, grupo de 3 pessoas. Doutrina segundo a qual a divindade, embora uma em sua essência, subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra daquele tópico? Você tem um corpo e você tem alma, espírito e Espírito Santo dentro de você. Aqueles que não gostam do Espírito Santo ou não entendem o Espírito Santo, não teve oportunidade, pode ter um espírito maligno ou vários demônios dentro dele. Então,
aqui olhando para o corpo humano, nós já entendemos que no mundo espiritual há uma habitação ilimitada. Então, na divindade também há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas são iguais nas suas substâncias e nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Apesar de o termo não se encontrar nas Sagradas Escrituras, as evidências que atestam a doutrina são, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, incontestáveis. A palavra Trindade foi usada pela primeira vez em sua forma grega por Teófilo e em sua forma latina por Tertuliano. O credo atanasiano assim se expressa acerca da doutrina da Santíssima Trindade: adoramos um Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Ainda no tópico 2, no subtópico 4, a consubstancial, aqui no caso consubstancial com o Filho, falando sobre o Espírito Santo, a sua substância. Não existe na divindade alguém superior. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância. Não existe uma hierarquia na divindade. São iguais em poder e glória. Por que nós falamos, já vou entrar aqui nos versículos que ele colocou para a gente, nosso escritor, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque é uma forma que Jesus falou. Mas nós não temos aqui em hierarquia pessoa 1, pessoa 2 ou pessoa 3. São todos iguais em poder e glória. Mas aquele Consolador, olha o verso. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se o Espírito Santo não é Deus, como é que ele iria saber tudo o que Jesus disse se ele não tem onisciência? Olha que interessante. E aí Jesus vai dizer aqui: eu e o Pai somos um. E Jesus vai dizer que esse Consolador vai vir e ele é igual, é o mesmo. Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que é o Espírito de Deus, olha a deidade, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós vemos aqui em Romanos 8:9 a divindade completa. O Espírito Santo, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Então, nós temos aqui essa observação do nosso escritor. Depois, no tópico 3, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, Deus estava no mundo, no começo da criação. E Jesus estava lá? Sim, Colossenses 1,16. Porque nele, Cristo, aqui nele quem? Nele em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então o Pai criou. No princípio criou Deus. E aqui em Colossenses 1,16 a gente vai ver a expressão que tudo foi criado por ele, para ele. E o Espírito Santo? Envia o teu Espírito e são criados. E assim renovas a face da terra. Salmo 104, verso 30. Já falei para vocês aqui um pouquinho atrás que Gênesis 1, 2 ainda não tinha dias e nem anos. Então o Espírito Santo estava na eternidade, na criação. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia. Um diagnóstico, uma aprovação em uma área, em um livramento, em uma oportunidade de emprego, nosso escritor colocou aqui. Então, o Espírito Santo, ele está agindo. O Espírito Santo, ele ainda está agora na coreografia. Eu diria, para você entender, voltando à pericorese, que no Antigo Testamento, o Pai, ele toma a frente da coreografia. Lá nos Evangelhos, Jesus toma a frente da coreografia. Em Atos 2 para frente, o Espírito Santo toma a frente da coreografia, mas nunca sendo um maior do que o outro. Pelo contrário, na mesma substância, no mesmo agir da criação, da renovação, dos cuidados. Então, creia, o Espírito Santo ele está conosco e ele está trabalhando em várias áreas da nossa vida. E aqui o escritor falou sobre um diagnóstico. Eu já falei no começo da aula, meu menino passou por 4 ou 5 médicos.
E um médico olhou ele e ele fez ali uma anotação, ele selou a anotação, não deixou a gente ver, fechou, e ele encaminhou meu menino para o medicamento, para algumas coisas, nós entregamos ali, e depois daquilo meu menino mudou. Então, nós estávamos orando, nós estávamos recebendo oração. E eu creio que naquele diagnóstico o Espírito Santo usou aquele médico para trabalhar ali na nossa vida e responder a nossa oração de todos os irmãos que oraram por nós. Então, o Espírito Santo, ele está conosco. E aqui eu coloquei para você entender, aqui no tópico 3, no subtópico 2, no plano divino da salvação. O Espírito Santo no plano da salvação. Nosso escritor colocou alguns momentos que ele desceu e que ele subiu. Por quê? Em Gênesis 6:3 ele sobe. Em Gênesis 6:3 ele vai para o trono. E aqui você vai ver a expressão que ele desce para cuidar do povo de Israel. Ele desce para os profetas, ele desce para os 70 anciãos. É aquela passagem de Medade e Eudade. Deus me ama e eu amo Deus, os dois significados. E ali o Espírito Santo, naquela época ainda nós acreditamos que tinha os homens fontes, e esses homens, eles tinham ali a habitação do Espírito Santo, e naquele momento Deus, ele tira de Moisés e divide para os 70 anciãos. E nós percebemos que hoje o Espírito Santo não está somente no pastor, ou no presbítero, ou no diácono. O Espírito Santo está em todos. Aquela divisão, aquela palavra que Moisés vai dizer, tomara que todo Israel fosse profetizasse, ou fosse cheio do Espírito, no caso, ela acontece hoje conosco. Hoje o Espírito Santo não está limitado a uma pessoa, não está somente no pastor da igreja, não está somente no pregador da palavra, na irmã que está cantando. O Espírito Santo está sobre todos. Mas olha esse gráfico comigo, entenda que lá no povo de Israel, ele desce e ele sobe. Lá nos profetas, ele desce e ele sobe. Lá nos anciãos, ele desce e ele sobe. Lá em Gideão, quando ele pega ali o chifre para trocar a buzina, o Espírito Santo vem sobre ele, só que depois ele sobe. Lá em Sansão, nós vamos ver que quando o Espírito Santo desce sobre ele, com uma queixada fresca de jumento, ele mata 1000. Ele rasga o leão no meio, destrói portão. Mas depois que o Espírito Santo se vai, a gente vê que ele tem seus 2 olhos furados, mas o Espírito Santo sobe, porque ele não poderia habitar. Davi também teve muita sensibilidade, nós já até lemos sobre Davi aqui, no versículo lá atrás, também nós temos sensibilidade de Davi no Salmo, dizendo, não retire de mim o teu Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele descia para alguma coisa específica e ele subia novamente ao trono de Deus. E agora eu coloquei um gráfico grande aqui à direita, que quando lá em Atos dos Apóstolos, ele desce, ele não desce para subir novamente. Ele desce assim como ele desceu em Atos 10:38. Ele desce para ficar, como Atos 10:38, estou dizendo sobre Jesus no caso, que ele desceu lá sobre no batismo de João, sobre Jesus ali, e encheu Jesus do seu Espírito. Por isso que Jesus vai dizer que nós podemos fazer obras maiores do que a dele. Não é que nós somos maiores do que Jesus, não é isso que ele estava querendo dizer. É porque o Espírito Santo desceria e nos daria capacidade para alcançarmos mais com o Evangelho de Cristo, porque Jesus estava num corpo humano, 33 anos na Terra. Ele se preparou 30 anos para 3 anos de ministério. Nosso problema é que nós queremos estudar 3 anos de teologia para 30 anos de ministério. Mas Jesus vai dizer aqui que nós podemos sim agora, através do seu Espírito, fazermos muitas obras para ele. Então, em Atos 10:38, vai dizer que o Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré, da qual curou, da qual expulsou demônios. Então, esse Espírito Santo é uma promessa de Jesus. Lá em Atos 2, ela se cumpre. Então, nós vamos perceber que agora a igreja, ela tem o Espírito Santo todos os dias. Imagina se você acordasse hoje e você tivesse seco, vazio, se você não tivesse o Espírito Santo. Como seria a nossa vida? Imagina se Jesus morresse, fosse assunto aos céus e ele não ressuscitar, e ele
ressuscitando ali, fosse assunto aos céus, ele não enviasse o Espírito Santo. Quem iria nos convencer que Jesus ressuscitou se não fosse o Espírito vivo? Se não fosse o Espírito Santo? Quem iria nos convencer ali sobre o nosso pecado? Somente o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sempre esteve nessa dança, essa pericorese, voltar ao assunto, em todo o plano da salvação. E aqui nós vemos ele na vida humana. A dispensação da plenitude do Espírito Santo começa em Atos 2. No dia de Pentecostes, ele desceu para estar conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus para a igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais, é o que nós vamos estudar um pouco mais para frente. Mas nesta lição, eu quero que você entenda de uma vez por todas que o Espírito Santo ele é vivo, que o Espírito Santo ele está conosco. E após o término desta lição, gostaria que você parasse alguns minutos para o adorar, para o invocar, para o chamar, e você vai entender que ele é real e que ele existe. Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui nesse momento, eu quero dizer para você que nós não postamos a lição de número 13. Se você tivesse o desejo ainda de aprender a lição de número 13 do trimestre passado, nós estamos com os slides montados, falta alguma coisinha só para a gente fazer algum detalhe. Se você colocar no comentário aqui embaixo que você quer ver ela ainda, nós vamos postar, sim, se uns 10 irmãos, 20 irmãos pedirem, será postada a lição de número 13. Eu também não vou postar se não tiver interesse, mas se tiver interesse a gente vai postar sim. Deus abençoe a sua vida, quero louvar a Deus porque você chegou até aqui, desejo a você um ano de bênção, um ano abençoado, que a sua família vá bem, que a sua saúde vá bem, mas principalmente a sua vida espiritual. Que Deus abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a participarmos conosco para você não perder nenhum vídeo de apoio, nenhum vídeo de estudo que nós vamos disponibilizar aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida.